Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira em que estudamos a educação do Espírito à luz do Consolador. E vamos mais uma vez buscar no livro 15 Vidas Passadas, organizado por Luiz Rivas, que trouxe a tradução das psicografias da Amália Domingos Soler, uma médium espanhola que teve um trabalho muito expressivo nessa comunicação com o plano espiritual e teve ali uma importância, né, na divulgação desta comunicação, na divulgação dessa intervenção dos espíritos em nossas vidas e nos relatando experiências dos fatos acontecidos na encarnação presente, remontando ao passado. Assim como encontramos várias comunicações assim, que Allan Kardec colocou no livro Céu e Inferno. Então, no livro Céu e Inferno, nós encontramos na última parte várias comunicações, mostrando ali as provações da existência presente, remontando ao passado daquele espírito. Mas vamos lá, hoje nós vamos ver o que foi intitulado pela Amália Soler, o ganancioso miserável. Pela Amália Soler, ou na verdade pelo organizador, né, Luiz Rivas, um peruano que traduziu para o português. Então, vamos começar com as colocações da Amália. Mesmo acostumados a ver homens cujas peculiaridades e excentricidades conseguem nos chamar a atenção, sempre ficamos surpresos ao vermos um infeliz vítima de si mesmo. Como dizem os espíritos, o papel de algoz não tem que ser feito por ninguém para punir as faltas dos outros. Cada ser é o seu próprio algoz, pois na eterna justiça de Deus cada um faz a colheita daquilo que plantou. Folheando os jornais, encontrei uma notícia e, ao lê-la, indaguei. Qual será a causa que gerou esse efeito? A ganância de 100 séculos, disse uma voz interior. A notícia era mais ou menos assim. O relato encontrado no jornal. Um avarento. Na rua La Paloma, número 22, foi encontrado um indigente tendo um ataque. Foi socorrido e, chegando ao hospital, veio a falecer. Esse homem vivia em extrema pobreza, dormindo em um leito esfarrapado em um canto da habitação. Embaixo de sua cama foram encontradas 30.000 pesetas em títulos bancários. Aí vem a mensagem, porque quando Amália Domingos Soler se interessava por uma situação, buscando ali um entendimento, os espíritos orientadores lhe traziam a oportunidade do aprendizado. Então, nós temos uma psicografia vinda através dela. Isso mesmo, a ganância deu a esse infeliz o tormento. Sofreu nesta existência todas as torturas que a fome produz. Ele possuía uma fortuna mediana que supriria suas necessidades básicas, pois tinha condições para isso. Não teve muita escolha, a não ser iniciar o pagamento de seus débitos do passado, em que esteve muito tempo exposto. No plano espiritual, ele finalmente convenceu-se de que as riquezas da terra, com todo o seu poder de grandeza e de luxo, nada representam na vida eterna do espírito. O homem que hoje morreu de fome foi por 100 séculos. 100 séculos não é fácil não, né? Então, a sua escalada ali, né? Por 100 séculos, o rei do ouro. Tinha um talento natural para empreender sempre negócios lucrativos. As areias dos desertos
se tornavam em suas mãos pó de ouro. As pedras sem valor, pedras preciosas e do Oriente, de valor incalculável. Era o filho preferido da fortuna. Como dizem na terra, de cada negócio que ele participava, a sorte lhe sorria. Mas a sua sede de riqueza não tinha limites. Quanto mais ouro acumulava, mais ouro queria. E o ouro, em suas mãos, tornou-se infértil areia, pois nunca serviu para confortar um desconsolado, jamais visitou um órfão, nunca ouviu os lamentos de um ancião abandonado, nem de uma viúva perturbada. Ele sim desfrutava de sua riqueza, viveu com a magnificência dos soberanos do Oriente. Satisfazia suas menores vontades. As sobras de sua mesa, porém, não eram aproveitadas por ninguém, nem pelos seus cachorros. Não dava nenhum pedaço dos restos de pão para a servidão. Coitado daquele servo que se atrevesse a ser compassivo. Logo seria demitido por sua desobediência. E assim ele viveu uma centena de séculos, até que finalmente ouviu a voz de seu guia espiritual que lhe disse: Infeliz, você não está cansado de viver nas sombras? Não tem as mãos machucadas com o sangue dos seus semelhantes? Mas deu o pior exemplo que pode dar um homem que não é assassino. Teve muita água nas fontes de suas propriedades e negou-a aos peregrinos sedentos. Apodreceram as frutas nos pomares antes de você oferecê-las às criancinhas que lhe pediam com olhares ansiosos. Você não derramou uma gota de sangue de seus semelhantes, mas, para aumentar as suas fartas riquezas, prendeu os produtos alimentícios. Morreram centenas de crianças e idosos de inanição e de fome. Agindo desta forma, o que lhe rendeu? Ouro na terra e sombra no mundo espiritual? Então, foram questionamentos que foram trazidos a ele. Se você viu algum raio de luz, foi de um dos incêndios produzidos pelas multidões desesperadas e famintas. Se você ouviu alguma voz, ela deve ter dito: Maldito seja carrasco ganancioso, maldito seja. Acorde, miserável, acorde. Está na hora de ganhar virtudes e não moedas. O infeliz avarento ouviu a voz de seu guia e pediu para sofrer a angústia da pobreza. Assim, em sua última existência, não conseguiu resistir ao seu velho hábito em acumular riquezas, mas o seu tesouro não lhe ofereceu nenhum prazer. Foi forte o bastante para resistir às tentações e alegrias terrenas. Deu um grande passo, respeitando suas finalidades de retificação. Quando reencarnar, vai começar a ser generoso, dando água ao sedento e pão ao faminto. E quando você vir aqueles quadros de miséria, de sofrimento, se for possível contemplar um monte de ouro escondido em trapos sujos, não diga: que homem miserável, quanto podem a ganância e estupidez. Não. Curve-se em respeito diante desse espírito que, com uma explosão de vontade, tem dito para si mesmo: eu quero ver a luz. Eu quero regenerar-me, quero dar o primeiro passo no caminho do sacrifício. Não mais egoísmo, não mais exclusividade, não mais miséria espiritual. Respeite os pobres de espírito que estão dando o primeiro passo para se engrandecer, porque o primeiro passo, o avanço, se tornará um modelo de altruísmo
e generosidade. A Deus, Espírito guia. Essa foi a mensagem trazida por Amélia Domingo e quanto aprendizado, né? Compreendermos ali também as lutas, assim como devemos compreender as nossas lutas até para nos perdoarmos, porque quantos de nós estacionamos nessa escalada evolutiva, nesse crescimento, nesse processo educativo do espírito, porque a culpa se faz tão grande que nos sabotamos e impedimos o nosso próprio crescimento. Então, é aprendermos a ter esse olhar para nós, para conseguirmos caminhar, e termos para o outro quando nos deparamos com essas situações inusitadas, de um pobre miserável com tanto dinheiro ali embaixo do colchão. Ele tinha 30.000 pesetas em títulos bancários e continuava com aquela vida tão miserável, né? Então, vemos o que percebemos aí? Que ele sempre conseguia, pelo vício, né? Pelo vício, ele acabava acumulando, que foi o que ele fez em várias e várias encarnações, sempre acumulando, porque muito inteligente, muito disposto, muito laborioso, sempre produzia. Mas tudo que ele produzia era pensando simplesmente nele. Nesta encarnação, nesta última que estamos vendo, ele, pelo arrependimento, ouvindo ali o guia, se propôs a melhorar, né? Então, não teve vida, não desenvolveu ali nenhuma viciação, olha, respeitando as suas finalidades de retificação. Ele resistiu às tentações e alegrias terrenas. Então, ele se propôs aquela vida de sacrifício, porque era um resgate, porque ele poderia facilmente fazer fortuna novamente e desfrutar. Vamos entender o propósito dele nessa encarnação. Ele poderia ter desfrutado e feito mais que 30.000 pesetas, porque ele faria aquilo multiplicar-se. Mas ele perderia o propósito. Nessa encarnação, ele tinha que sentir as dificuldades da pobreza. Então, ele se propôs e conseguiu sentir as dificuldades da pobreza, não se permitindo as alegrias terrenas, né? Como se ele não tivesse facilidades, que ele acumulou facilidades pelo seu poder, né? Seu poder de conseguir ali aumentar o seu capital. Então, ele teve um ponto positivo, né? Dentro desse processo de retificação. Então, foi isso que nós fomos convidados a analisar pelo guia espiritual que trouxe essa comunicação, mostrando-nos que ele conseguiu parcialmente, né, parcialmente cumprir ali o seu papel na encarnação, mas ele ainda não tinha conseguido desenvolver e ficou para o futuro, né? A generosidade, porque disso que ele ia ganhando, ele poderia ter compartilhado. Já teria sido uma encarnação altamente, muito mais produtiva, porque ele teria aliado as dificuldades da pobreza, sentindo o que o pobre sente, mas ao mesmo tempo o miserável sente, nem é pobreza, o termo pobreza não se encaixa aqui, é o miserável, né? Sentindo o que o miserável sente, mas ao mesmo tempo fazendo com que outros desfrutassem ali de alguma forma, né? Das suas conquistas. Isso ele não conseguiu. A generosidade ainda ele não conseguiu colocar na sua existência, mas já foi um passo importantíssimo, né? E a reflexão que a Amália vai nos trazer. Muito me satisfaz
a comunicação que tenho obtido. É uma boa lição para não criticar nem fazer cálculos errados a respeito das ações dos outros, nem de sua forma de proceder com os demais. Cada ser é um capítulo na história da vida, e cada um desenvolve seus sentimentos, suas aspirações e seus propósitos na medida dos conhecimentos adquiridos em suas encarnações. Não devemos julgar a conduta de ninguém, dizendo que este ou aquele dá a impressão de agir como um tolo ou como um sábio. Como desconhecemos suas vidas passadas, não podemos fazer uma avaliação precisa de seu modo de ser. Eu sou muito grata aos bons espíritos pelos ensinamentos que tenho recebido, porque com eles vou aprender a não julgar mais pelas aparências. Realmente, as aparências são como as fantasias que alguns homens usam nas festas realizadas durante o carnaval de nossa vida. Muito interessante esse aprendizado, né? Muito interessante. E concluirmos então o quanto temos que amadurecer, né? O quanto temos que amadurecer nas nossas concepções, nas nossas análises, no nosso entendimento de vida, em relação a nós mesmos, em relação ao outro, o quanto podemos estar equivocados em tantos julgamentos que fazemos, quantos julgamentos vamos fazendo, né? Apressadamente. Hoje, então, mais do que nunca, que exteriorizamos os nossos julgamentos, porque temos como exteriorizá-los pelos veículos de comunicação tão fáceis ali, as nossas mãos, né, os canais sociais. Então, o quanto temos que amadurecer. Às vezes, observando, porque é interessante também observarmos para termos um aprendizado, não para o julgamento daquele que assim age, que assim se coloca, que assim procede, mas para o nosso aprendizado. Há uma pergunta no Evangelho sobre o julgamento, né? É feita ali a São Luís. E Allan Kardec coloca a pergunta que é feita ao Espírito São Luís sobre o julgamento das ações, né? E se soubéssemos ali algo do comportamento de alguém que estaria tendo um determinado comportamento junto a um coletivo, junto a um grupo, se deveríamos colocar aquilo, trazer à tona aquela atitude. E ele nos ajuda a ponderar com muito cuidado, sempre nos levando a compreender, a entender se a revelação daquele ato que nós percebemos, se estaria trazendo um prejuízo ao grupo, né? E nos ajuda a ponderar, né? A ponderar ali em relação, é claro que é melhor preservar-se um grupo e trazer à tona a situação de um indivíduo, né, do que permitirmos que aquilo se propague, mas ele nos leva a essa busca de compreensão da nossa intenção naquela divulgação. Qual é a nossa intenção ao divulgarmos aquilo, né? Da necessidade daquela divulgação e de como faríamos. Né? Porque existe formas mais discretas de trazermos uma situação, né? E formas mais escandalosas de trazermos revelar ali alguma situação. Me ocorreu agora, eu vou trazer uma lembrança. Bom, mas primeiro finalizando, que há situações que é preciso que se tome uma atitude. Por quê? Aquela atitude, aquela situação
estaria trazendo um prejuízo, a um grupo maior, né? Então, a necessidade da revelação, mas sempre analisando-se os porquês, as necessidades, e me lembrando de uma situação de um livro, de um dos livros, acho que é Loucura e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, é este livro, em que ele nos traz uma situação de um professor de religião, de uma escola católica, em que ele era um padre, né? E dava ali as aulas naquela escola ligada a essa igreja, uma determinada igreja, e há um dia que a coordenadora, a diretora tem um clique, né? Assim, um insight, uma intuição, como nós costumamos dizer, de passando ali por uma das salas que não costumava estar fechada, estava fechada. Ela estranhou, ficou preocupada com aquilo, foi buscar um molho de chaves e quando ela entra, esse padre, professor, estava com uma criança e iria iniciar um processo ali de molestar a criança, né? Ela chega a tempo, aquilo não acontece, mas ela percebe claramente a situação. Ela toma a atitude de manter-se calma diante daquilo que a deixou arrasada, pede para o padre retornar aos seus aposentos, ora muito, pede muito, entra em contato com a direção ali eclesiástica que ela tinha, ela vai se consultar com o bispo, né? E ela ali é orientada no procedimento a ser feito. Ele passa por todos os cuidados, sendo afastado ali dos trabalhos, sendo encaminhado para tratamentos, e ela opta por não expor a criança, nem outras crianças que possivelmente já teriam vivenciado tais situações. Ela opta pela discrição, pelos cuidados para que aquilo não se repetisse e entende que o que tinha acontecido, se ela expusesse as crianças, criaria uma situação muito delicada com aquelas crianças. Ela foca as crianças, mantém a discrição, impede que aquilo se propague, mas opta por essa discrição. Ela entende que aquela foi a atitude mais adequada do que expor, e nós sabemos que quando um ato é exposto, ele vai para as mídias, aí vem as entrevistas, expõe os lares, expõe as crianças, e ela compreendendo que isso não traria benefícios, ela busca uma atitude ali de discrição. Então, são as situações que podem surgir nas nossas vidas e nós temos que buscar sempre o caminho adequado, aquela orientação de São Luís no nosso caso, né? Qual a intenção, né? Qual a intenção em revelar o erro alheio? Quando está prejudicando, aquilo não pode continuar, né? Às vezes, há necessidade de uma exposição maior quando não há outros caminhos. Então, tudo vai depender da situação, das circunstâncias e do que pode ser feito, né? É um tema para refletirmos muito, muito e muito em relação a julgamentos, em relação a atitudes que se tenham que tomar quando se vem à tona ali uma determinada situação. Mas voltando ali essa coisa de cada um de nós, né? Quando as coisas chegam para nós, quantas vezes
Nós temos atitudes muito impositivas, julgando, como se fôssemos assim já isentos de erros, né? Como se já estivéssemos num patamar, né? Então, é termos esta compreensão, e estou me lembrando agora também isso não faz tantos anos, um casal que foi exposto de escola, foi exposto como se eles fossem os responsáveis por certa situação, e depois veio tudo à tona que não eram eles. Só que veio tudo à tona num rodapé, numa notícia muito discreta, não repetida, não trabalhada, pela mídia que se encarregou em propagar tudo aquilo, né? Reflitamos, buscando sempre Jesus como nosso modelo e guia da humanidade. Que fiquemos em paz, que Deus nosso Pai e Criador, Jesus nosso Mestre, nosso guia, nosso pastor, os bons espíritos, mensageiros de Deus e de Jesus, nos protejam, nos iluminem neste caminho, que muitas vezes se faz tortuoso, mas podemos buscar a luz que guiará os nossos passos. Que fiquemos em paz.